Pastor, inferno não é inferno? Demônio não é demônio? Não é tudo a mesma coisa? Por que você está falando de poderes infernais? Primeiro, vamos lá. Quem fez curso comigo agora na última vez de batalha espiritual, eu expliquei sobre 7 ou 9 príncipes. Eles chamam do inferno, mas não é bem assim não. Mas vamos lá, só para uma questão de teológica. Você tem um estudo de angelologia, que é dos anjos, e você tem um estudo de demonologia dos demônios. Estudos sistematizados costumam ser estudos acadêmicos, ou seja, não é pela minha experiência, é por aquilo que é empírico, é laboratorial, aquilo que está na Bíblia, aquilo que é teológico, aquilo que é filosófico, aquilo que é sobrenatural. Então a gente junta todas as teses, experiências laboratoriais, confirmações, afirmações antigas, e aí nós temos então uma matéria, formamos uma matéria, e assim nasce uma matéria no campo das humanas, pelo menos bem um pouquinho diferente das exatas. Mas vamos lá. Mas mesmo assim tem que ser comprovado, não pode ser uma coisa do eu acho. Satanás não caiu sozinho. Você já ouviu falar de Aserá, Baal, Moloque, Marduk, e vai embora. E nas mitologias vão mudando de nome. Nós temos entre principados e potestades, pelo menos conhecidos, de 7 a 14 demônios bem poderosos que caíram, ou vieram, ou se manifestam junto com Satanás. O conhecido na Bíblia, na Septuaginta, na versão latina, na versão de Jerônimo, né, na Vulgata Latina, de Lúcifer, o portador da luz. Lula não, aí brincou, né? Esses demônios, eles mudaram sua natureza, e Pedro fala isso. E nem mesmo, e Judas também, a carta de Pedro, a carta de Judas fala assim, e nem mesmo poupou os anjos que caíram do seu principado, que caíram, que deixaram a sua, eles chamam habitação, né? Deus não poupou, nem aos anjos, estão presos em cadeias eternas, aguardando o fim dos tempos. E você vai ver lá em Apocalipse dizendo, e foi dado a chave ao dragão, e o dragão desceu à terra e foi ao fundo do abismo e abriu as cadeias de onde surgiu gafanhotos. Então, demônios que estão presos, seres espirituais poderosíssimos, estão presos. Mas, além desses que estão presos, nós temos demônios em 3 esferas. Nós temos seres espirituais da maldade. Vou falar do demônio, é muito alegórico, né? Falar demônio, é tudo muito alegórico. Vamos falar de espíritos, consciências de trevas. As consciências de trevas, gente, elas estão nas regiões celestes com Satanás, onde ele preside. Gente, olha para o Alexandre de Moraes. Então, pensa no Satanás. Então, o que acontece? É o cara que preside um conselho. Você não tem 11 no STF? Então, você tem. Aliás, o STF ele funciona muito igual o Principado de Satanás, né? De tempos em tempos vai mudando a presidência, só que de mais tempos. Então vamos lá. Satanás, ele é o líder mais respeitado, ele se torna chamado príncipe das trevas, porque, segundo profeticamente Isaías e Ezequiel e Apocalipse, né? Ele foi um querubim ungido. Ele não era só um querubim, ele não era de uma classe poderosa, né? Os querubins são reconhecidos como anjos poderosos, com muito, muito poder, tanto que eles foram colocados nas portas do Éden, com espadas inflamadas, desembainhadas, ou para fora, para guardar o Éden. Os querubins estão sempre dentro de um contexto de guarda, como se for... Vou fazer um comparativo, tá, gente? É só um comparativo, uma alusão. Deus não precisa que ninguém guarde ele. Mas é como se fosse a guarda do rei. Sabe? É como se fosse a guarda do rei. Os querubins são como a guarda do rei. Aquela guarda principal do rei. Todo exército tem uma guarda. Os mosqueteiros na França eram para o rei. Então, todo rei tinha aquela guarda especial de confiança. Os querubins, literalmente, eles estão guardando a arca, né? As suas asas cobrindo os seus rostos. E aí, mas e os serafins? Serafins são
Gente, é tudo uma analogia, por favor. Deus não precisa de conselheiro. Paulo diz, quem o aconselhou, quem deu conselho, mas os serafins são aqueles que guardam a glória de Deus para com os próprios anjos. Tamanho brilho, ele é chamado de pai das luzes. O que acontece? Quando os serafins se abrem na sua glória, a glória de Deus cega os anjos como o sol nos cega, se a gente olhar para ele ao meio-dia. A glória de Deus é algo tão vasto que nós não temos condições de captar, nem entender, nós não temos compreensão mental, cerebral, para entender a glória de Deus. Então, vamos lá. Então você tem os serafins que estão direto ao trono de Deus, você tem os querubins, arcanjos. Nem todo arcanjo é poderoso como Miguel, mas o arcanjo seria para nós primeiros ângelos, mensageiros. Então, arqueângelos são os primeiros anjos a serem criados. Né? Só que Satanás, ele era um querubim ungido. Nele foram criados, se você ler Ezequiel capítulo 28, também Isaías 14, a partir do verso 12, nele foram criados os instrumentos, nele foram criados muitas coisas maravilhosas. Ele andava entre as pedras afogueadas. Que pedras afogueadas são essas? As pedras onde Deus andava. Você vai ver lá em Êxodo, quando Moisés reúne todo mundo para que Deus coloque a lei no coração do povo e o povo não quis, que eles viram os pés de Deus sobre brasas. O Serrendrim com Arão, com Ur, viu os pés de Deus na montanha e tiveram muito medo. Quando você vê arcanjos, isso, arqueângelos. E quando você vê, quando Isaías, e ele diz que um ser angelical veio e pegou com uma tenaz a brasa viva do altar. Aquela brasa viva são onde os pés de Deus, ali tem um simbolismo muito vasto de santidade e pureza. O fogo abrasador, o fogo não vai acabar no altar, o fogo que queima o incenso, o fogo que o Senhor aconselha que o ouro seja refinado na fornalha, no fogo. Então, o fogo de Deus, que é um fogo purificador, não santificador. O fogo não santifica, o fogo purifica. O que santifica é a água. Pega essa chave. A água do Espírito te santifica. O fogo de Deus te purifica. Há uma diferença muito grande. O sangue redime, a água limpa, o fogo purifica. Você foi atingido pelo sangue, te redimiu. A água do Espírito te limpa para que você se santifique. Mas só o fogo de Deus vai te purificar, vai te fazer puro de coração. Você não teve encontro com o fogo de Deus. Você teve encontro com o sangue, você está tendo encontro com a água. Mas falta ter um encontro com o fogo.